Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, ó Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga. Transforma-me. Peça ao Senhor nessa manhã que Ele faz tudo isso. Amém? Para sermos verdadeiros adoradores. Aleluia. Aleluia. O Senhor está sondando os corações. É natural que você chegue aqui de uma maneira, mas não é natural que você saia daqui da mesma maneira. Porque nós viemos aqui adorar o grande Rei. O grande eu sou. Aleluia. E usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Obrigado, irmã Águida, pela habitual disponibilidade. Você pode, nesse instante, tomar o seu assento. Quero dar as boas-vindas à Cleisa, que está nos visitando. Muito feliz de poder revê-la novamente. Cleisa está emprestada ao estado de São Paulo por um tempo.
e brevemente estará de volta a nossa comunhão, a comunhão dos irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos aqui receberam no início do ano esses álbuns para 2022? Acredito que todos vocês receberam esses álbuns para 2022. Eu queria que você hoje pudesse, por um instante, lembrar o que você colocou nesse papel. Aqui nós temos alvos espirituais, aqui nós temos alvos ministeriais, familiares, financeiros, físicos e intelectuais. É curioso, irmãos, como nós muitas vezes fazemos tantas resoluções de ano novo. A cada virada de ano parece que a gente começa a colocar um monte de coisa que a gente não vai mais fazer e coisas que a gente vai fazer. Por exemplo, fazer uma dieta, fazer um regime, fazer academia, fazer uma caminhada. Infelizmente parece que os meses vão passando e à medida que os meses vão passando, a gente vai esquecendo de tudo que nós colocamos lá no início do ano. Muitas vezes são até alvos importantíssimos, como o nosso crescimento espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa espiritualidade, o nosso devocional com o Senhor. E o tempo vai passando, e os dias vão passando, as semanas vão passando, os meses vão passando, e infelizmente parece que nós vamos deixando de lado tudo aquilo que colocamos um dia diante do Senhor. Mas eu acredito, irmãos, que o Senhor é um Deus de oportunidades. O Senhor é um Deus de misericórdia. E se você está aqui mais uma vez, foi porque você foi alvo da misericórdia de Deus mais uma vez. E eu queria olhar para vocês. Nós cantamos agora há pouco que queremos ser usados por Deus. Declaramos em alto e em bom som, usa-nos, Senhor. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, nós percebemos que aqueles que foram chamados pelo Senhor, muito embora estivessem alguns até se sentindo incapazes, como Jeremias, como o próprio Isaías, que se declarou um homem pecador de impuros lábios, que habitava num povo de lábios impuros, como o próprio Davi, que era apenas um pastor de ovelhas, e Deus o chamou para ser um dos maiores reis que a nação de Israel já teve. Irmãos, nós hoje temos uma oportunidade, porque 6 meses se passaram, 6 meses nós temos agora para findar esse ano, para cumprir esse ano, para colocarmos diante de Deus a nossa vida espiritual. E nessa manhã, queridos, eu queria refletir com vocês sobre a nossa necessidade de crescimento espiritual, a nossa necessidade de crescermos, como de 2 Pedro, e eu já quero que você abra lá, por favor. Se você não sabe onde é 2 Pedro, eu tenho uma dica infalível, fica depois de 1 Pedro. Se você for para Apocalipse, você começa a voltar, você vai encontrar o livro, a carta escrita pelo apóstolo Pedro. Eu quero ler com vocês, em nome de Jesus, o capítulo de número 3 e o versículo de número 18. 2 Pedro 3 e o versículo 18. E hoje você entenda que Deus está te dando mais uma oportunidade. Diga comigo: o Senhor está me dando uma nova oportunidade. Amém? Você achou 2 Pedro capítulo 3? Vamos para o versículo de número 18. 2 Pedro capítulo 3 e o versículo de número 18, que diz exatamente o seguinte: antes, diga antes. Por que antes? Porque a gente quer fazer tantas coisas para o Senhor. A gente declara, como declaramos há pouco, usa-me, Senhor. Mas como Deus vai usar meninos? Mas como Deus vai usar pessoas que ainda não amadureceram? Pessoas que talvez já tenham idade avançada, mas ainda não amadureceram espiritualmente. E ele diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Diga amém. Agora volte comigo um pouco mais. Vamos para a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava lá em Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo de número 15.
Carta aos Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 15. Se você encontrou, diz amém. Vamos ler juntos. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, o alicerce para o nosso crescimento espiritual, a base onde nós precisamos solidificar as estruturas da nossa vida espiritual, deve ser o nosso crescimento espiritual. E esse é o tema que eu queria tratar com vocês, porque a graça de Deus que nos foi dispensada, e que a gente às vezes não compreende, porque você não é merecedor da graça, eu não sou merecedor da graça, nenhum de nós merece a graça de Deus, mas Deus nos tornou alvos da sua maravilhosa graça. Eu acredito que cada um de vocês que está aqui, em algum momento nas suas vidas, ou talvez na infância, já teve aquela experiência de pegar um grãozinho de feijão, colocar num algodãozinho e ver aquele feijãozinho crescer dentro daquele copinho com água. Talvez alguns de vocês gostem de flores, de plantas, e tenham em suas casas um jardim onde vocês habitualmente ficam regando, ficam adubando, ficam cuidando. Por quê? Porque a nossa expectativa é que assim como nós, aquilo que nós estamos plantando venha crescer, venha dar frutos. Aqueles que têm alguma propriedade rural, a expectativa é de repente chegar numa mangueira e colher saborosas mangas, mamão, frutas da época. E às vezes, irmãos, quando nós falamos sobre essa frase, sobre essa palavra, crescer, parece que nas nossas vidas não tem algo se desenvolvendo ou até mesmo crescendo. Parece que às vezes, por exemplo, eu falei agora há pouco desses 6 meses que restam para finalizarmos o ano 2022. E a minha pergunta para você é: do que você colocou aqui, o quanto você já se superou? O quanto você cresceu espiritualmente? Porque quando eu vou para a palavra de Deus, eu aprendo que eu preciso amadurecer. E é interessante, amados, que o povo de Deus, como diz a carta de Ageu, o povo peca porque não conhece as Escrituras. O povo está perecendo porque lhes falta entendimento. Quantos aqui fizeram em seu coração, assentaram em seu coração: não, esse ano eu vou fazer um plano de leitura da Bíblia. Esse ano eu vou fazer da Bíblia o meu pão diário. Estamos chegando aqui já na metade do ano, faltando menos de 6 meses para findarmos o ano, e você sequer conseguiu ler um capítulo completo da Bíblia. Irmãos, parece que nós temos essa facilidade em colocarmos tantas coisas diante de Deus no início de cada ano, e quando fazemos uma reflexão dos 6 meses que passaram, percebemos o quanto nós não avançamos. Quando eu olho para esses escritores do Novo Testamento, olhando para Pedro e olhando também para o apóstolo Paulo, 2 Pedro 3,18 e Efésios 4, versículo 15, eu percebo que a expectativa de Deus sobre as nossas vidas é que nós venhamos a crescer. Deus não é um Deus que quer meninos espirituais. Você está aqui domingo após domingo, quarta após quarta, quinta após quinta, escola bíblica após escola bíblica. Quando você olha lá para trás, talvez você se pergunte o quanto você cresceu. Porque, irmãos, uma das coisas que a pandemia trouxe para as nossas vidas foi maturidade. A pandemia nos ensinou a depender mais de Deus. A pandemia nos ensinou a confiar no Senhor, a confiar em Sua palavra, a confiar em Suas imutáveis promessas. Eu tirei lições muito grandes da pandemia. Eu nunca imaginei que ia chegar aqui no domingo e pregar para uma câmera. Eu nunca imaginei que a nossa liberdade de culto fosse tão restrita a ponto de nós não podermos nos reunir como igreja do Senhor e termos a comunhão aqui dos santos. Mas, amados, a gente amadureceu. Talvez hoje, que Deus nos livre disso, se enfrentarmos algo semelhante novamente, nós iremos tirar experiências lá de trás.
lá de 2020, lá de 2021, de como nós lidamos com cada uma dessas situações que a pandemia nos apresentou. É interessante que parece que a gente se afeiçoa aos animais de uma forma tão intensa. A gente se afeiçoa a um cãozinho, a um gatinho. Essa semana eu estava brincando com o passarinho do meu filho que foi para o retiro. E a gente às vezes não percebe que esses animais têm um prazo de duração menor do que o nosso. E a gente se afeiçoa tanto a esses animais e esquece, irmãos, que da mesma forma que na natureza, a expectativa de Deus para as nossas vidas, assim como nós olhamos para os nossos animaizinhos e vemos eles crescerem, Deus tem uma expectativa para mim e para você. A expectativa de Deus para mim e para você é que nós venhamos a crescer. Interessante que o mesmo Paulo, quando ele escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala uma verdade bíblica muito importante quando ele nos diz que o nosso crescimento, ele deve ser cada vez mais intenso. Paulo está dizendo que ele queria que todos os cristãos crescessem cada vez mais nos aspectos da vida cristã. Irmãos, aprenda algo: não existe cristão adulto. Nós estamos sempre num processo de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. E esse crescimento espiritual, ele deve ser não apenas normal para aquele que está dando seus primeiros passos na fé, mas igualmente para aquele que já tem décadas ou talvez tenha nascido num berço de ouro. Esse crescimento deve fazer pauta, deve fazer parte da minha vida, deve estar na minha pauta. Pessoas que já estão na igreja há mais de 50 anos, que nasceram no Evangelho, e nós precisamos olhar lá para trás, e às vezes fazemos essa reflexão, que o Espírito Santo nos convida a fazer nessa manhã. Será que nós temos crescido espiritualmente? Será que nós temos amadurecido? Será que as experiências do passado têm feito parte da nossa vida, do nosso cotidiano? Será que ao olharmos para a palavra de Deus, que é o nosso espelho, será que eu posso ver na palavra se eu verdadeiramente cresci, ou se eu estou estagnado, se eu estou parado no tempo? Porque, irmãos, essa semana eu fui levado a olhar a vida de um grande homem de Deus. Eu vou dizer grande homem de Deus porque ele tem um testemunho muito impactante. Eu não sei se vocês já ouviram falar em Eric Liddell. Alguém já ouviu falar em Eric Liddell? Vou contar para você a história desse escocês. Ele era um atleta. Ele era o favorito nas Olimpíadas em sua época, em seu tempo. Mas Eric era um cristão fervoroso. E aconteceu que em todas as eliminatórias ele foi ganhando, foi adquirindo sempre o primeiro lugar no pódio. E de repente chegou o tão almejado sonho: vamos para as Olimpíadas. A Escócia participa de sua primeira Olimpíada. E naquele momento chegou ao conhecimento daquele jovem atleta. Para vocês terem ideia, ele nasceu em 1902 e morreu em 1945. Ele teve uma vida muito curta, mas ao mesmo tempo que a vida dele foi curta, foi muito intensa com Deus. E aí, quando aquele favorito para pôr prova dos 100 metros, foi dado a ele a oportunidade de representar a Escócia, de representar o seu país naquele grande evento mundial de atletismo. Ele, como sendo favorito para os 100 metros rasos, ele tomou conhecimento de que a prova seria realizada num domingo. E Eric Liddell, cristão fervoroso como ele o era, ele disse: num domingo eu não participo. Domingo é o dia do Senhor. E, irmãos, foi com grande tristeza que a equipe olímpica da Escócia tomou aquele conhecimento de que Eric não iria participar porque era no domingo. A Escócia fazia parte de um reino chamado Reino Unido. E o príncipe do Reino Unido naquela época foi tentar dissuadir Eric a participar daquela prova porque ele era o favorito.
Seria a primeira medalha de ouro que talvez a Escócia viesse a angariar numa Olimpíada. E nem o príncipe do Reino Unido conseguiu dissuadir Eric a participar da competição. Ele foi discriminado pelos seus companheiros de equipe. Ele foi alvo de críticas por todo o seu país. Ele foi alguém que foi taxado como um religioso. Mas ele tinha uma firmeza de coração muito grande com o Senhor. Eu olho para a vida de Eric Liddell e fico imaginando, irmãos, como muitos de nós trocamos o Deus a quem declaramos lealdade e amor por coisas tão banais, tão pequenas, tão insignificantes diante daquilo que Ele tem reservado para nós. E Eric Liddell, discriminado pelos seus pares, pelos seus familiares, somente foi apoiado pela sua noiva. E antes dele ir para a Escócia, aliás, para que você entenda um pouquinho o porquê de Eric Liddell ser um cristão tão fervoroso, o pai dele era um pastor presbiteriano, e o pai dele foi missionário na China, e ele queria que também o seu filho seguisse o seu caminho, e Eric sentia arder no seu coração aquele desejo de ser um canal de Deus na China. Curiosamente, antes dele partir, ele fez uma promessa à sua noiva. Ele disse: quando eu voltar, nós vamos nos casar e nós vamos ser missionários na China. Aquele favorito para a prova dos 100 metros, criticado pelos seus colegas, sob os olhares críticos do príncipe do Reino Unido, manteve firme em seu coração aquela resolução de entender que o domingo era o dia do Senhor e que nada mais importante para ele seria tão relevante a ponto de tirá-lo da presença do Pai. E aí, um colega de competição que fazia a prova dos 400 metros rasos olhou para Eric e disse: eu vou competir no seu lugar, Eric, e você vai competir nos 400 metros. Irmãos, Eric Liddell não era o favorito para aquela prova. Ele era favorito para a prova dos 100 metros, que ele passou toda a sua vida treinando, praticando, para que pudesse honrar a sua pátria. E no dia da prova dos 400 metros, a noiva de Eric, entrega um bilhetinho para ele. Ele nunca fez a prova dos 400, sempre treinou para a prova dos 100 metros rasos. E ele, quando ele estava prestes a iniciar a competição, ele abre aquele papel. E lá estava um trecho do livro do profeta Isaías: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E Eric Liddell foi o grande campeão da prova dos 400 metros rasos. Para a honra e glória do nome do Senhor, Deus honrou a fé desse jovem cristão que mais tarde se tornou um dos maiores missionários enviados à China naquela época. Se você for olhar a China hoje, ele é um retrato bem parecido do que era a China na década de 40, na época em que Liddell foi missionário lá. Eles queimaram livros cristãos, queimaram bíblias, era um país fechado ao evangelho, mas ele decidiu não ter a sua vida por preciosa, mas cumprir a vontade do Senhor. Olhando para a vida de Eric Liddell, eu aprendo que ele havia crescido espiritualmente. E quando eu falo de crescimento espiritual, é importante que nós tenhamos uma ideia do que é a graça de Deus por sobre nossas vidas. Porque às vezes nós temos uma ideia muito equivocada sobre o que é a graça de Deus sobre nossas vidas. E na verdade a graça de Deus, eu costumo chamar de o escândalo da graça, porque nós sempre temos em nossa mente, em nosso coração, aquela ideia de que a gente, para ganhar algo, a gente tem que fazer por merecer, não é verdade? Se eu quero dinheiro, eu vou trabalhar muito.
Se eu quero uma colheita, eu vou plantar muito. Uma colheita abundante, eu vou plantar muito. Mas a graça de Deus, irmãos, é algo que nós não compreendemos. Porque Deus não nos ama se, Deus não nos ama quando, ou Deus não nos ama por quê? O amor de Deus por sobre nossas vidas é incondicional. Esse é o amor que Deus tem pelas nossas vidas. A gente tem muito aquela ideia na nossa cabeça de Deus como um velhinho de barbas brancas, sorrindo para nós o tempo todo, independentemente do nosso comportamento, independentemente do nosso caráter. E nós precisamos sempre lembrar, nós não merecemos, mas Ele decidiu em seu coração nos amar. E o que nós temos feito, irmãos, com essa maravilhosa graça? Como nós temos gasto as nossas vidas? A nossa vida, irmãos, é como um vapor. Meu filho está fazendo medicina, e sempre que eu vou levar ele na faculdade, ele fica falando para mim: pai, a vida humana é muito frágil. Nós estamos aqui, de repente, uma doença pode acabar com tudo. Sonhos, projetos, acaba tudo. Nossa vida, irmãos, a gente vive como se a gente fosse eterno nessa terra. Eternidade só na glória com o Pai. Nós não somos cidadãos deste mundo. Aonde você tem colocado o teu coração? Aonde você tem colocado a sua vida? Aonde você tem colocado os seus projetos, os seus sonhos? Porque se você sonha apenas para as coisas dessa terra, desse mundo, seus pensamentos e sonhos são muito medíocres. Quando Deus tem uma eternidade prometida para nós, onde não haverá pranto, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá tristeza, onde só estaremos diante dEle para todo sempre. E se isso não enche o seu coração de esperança e de alegria, é preciso você rever o seu cristianismo. É preciso você rever os seus valores espirituais. Deus não vem buscar meninos, Deus vem buscar um povo maduro, um povo que dia após dia está cumprindo com a sua palavra, de crescer na graça e no conhecimento dEle. Aonde é que Deus se revela, meus irmãos? No culto da revelação, onde Ele vai dizer o seu passado, presente e futuro. Aonde Deus se revela, irmãos? Aonde Ele vai levantar um homem que vai dizer num papel, olhando para a sua vida, quem você vai ser, o que vai acontecer na sua vida financeira e emocional. Deus se revela na sua palavra. É aqui que Ele se revela a você. Domingo passado eu pregava aqui. E entenda de uma vez por todas, a sua fé não pode ser baseada em emoções. Porque vai ter momentos na sua vida que você não vai sentir arrepio. Vai ter momentos na sua vida que Deus vai se silenciar e só vai sobrar para você a palavra. E a palavra tem que ser suficiente para você. Como foi suficiente para mim na pandemia? Quando muitas vezes eu não ouvi Deus falar, audivelmente, ou em sonhos, ou em visões, ou em uma revelação, mas eu fui para a palavra dele. Ele disse: Alexandre, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, eu vou estar com você. A minha vara e o meu cajado vão te consolar e te conduzir. Quando eu cheguei na pandemia, irmãos, e vi essa igreja aqui vazia, as arrecadações, as receitas lá embaixo, eu me perguntei: Senhor, e agora como vai ser? E Ele não falou comigo em sonhos, em visões, em revelações, mas Ele disse: Alexandre, eu sou o teu pastor, não vai faltar nada. E passou toda a pandemia, e nós não atrasamos nada, absolutamente nada, porque aquele que prometeu me foi fiel para cumprir. Irmãos, precisamos crescer espiritualmente, precisamos deixar de lado tudo aquilo que tem impedido o nosso crescimento espiritual. A carta de Tito, no capítulo 2, versículo 12, a Bíblia nos ensina
que nós precisamos renunciar às paixões mundanas, que nós precisamos renunciar ao pecado, que nós precisamos viver nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Maneira sóbria, justa e piedosa. Aquele que está embriagado, ele não tem noção, às vezes, do que está fazendo. Às vezes ele toma atitudes impensadas, fala o que não deve, age como não deve. Mas a palavra de Deus diz que eu preciso viver de uma forma sábia, justa, piedosa. Abra comigo, por favor, na carta de Tito, capítulo 2. Tito 2, a partir do versículo 11. Uma cartinha bem pequenininha. Você achou? Diz assim o texto, a partir do versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Diga assim, é para mim também. Versículo 12. O que é que a graça de Deus nos ensina, irmãos? O que está no versículo 12: renunciar à impiedade, às paixões mundanas, viver de maneira sensata, justa e piedosa. No futuro? No passado? Não. Na era presente. Versículo 13: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Versículo 14: Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aleluia. Eu aprendi, meus irmãos, no Evangelho, que Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama, exatamente do jeitinho que nós somos. O nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Mas entenda, Ele nunca vai te deixar como você está. Ele ama como você é, mas Ele nunca vai te deixar como você está. Ele quer que você cresça, como de 2 Pedro, na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Evangelho, meus irmãos, não é apenas a tua religião. Evangelho é aprender que Deus quer que nós cresçamos. Sabe quando é que você vai crescer, espiritualmente falando? Não apenas quando você conhecer a palavra dele, mas principalmente quando você amar o que ele ama. Você acha que Deus ama o dinheiro? A Bíblia nos diz que minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É tudo dele. Ele não ama o dinheiro. Você acha que o Senhor ama as igrejas que estão sendo construídas, megatemplos para milhares e milhares de pessoas? Não. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O lugar que Ele quer habitar é aqui, no nosso coração. E eu aprendo que eu estou crescendo espiritualmente quando eu busco cada vez mais a Ele, a Sua palavra e aquilo que Ele ama. Então, meu irmão, minha irmã, se nessa manhã, se você sabe que Deus não deixa você do jeitinho que você está, se você sabe que a graça de Deus não apenas te salvou, mas que ela também precisa te transformar dia após dia após dia, se você entende que você não pode fazer nada para que você mereça a aprovação do Senhor, porque a graça dele está à nossa disposição, simples assim. Mas nós precisamos corresponder às expectativas do coração de Deus e crescer, e crescer, e crescer. Sabe por quê? Porque a aprovação de Deus, ela precisa ser conquistada. Quando eu vou para a Bíblia, eu percebo que homens imerecedores conquistaram a aprovação de Deus. Daniel, quando ele foi levado para a Babilônia, ele tinha cerca de 15, 16 anos aproximadamente. Mas Daniel era maduro espiritualmente. E no seu coração ele assentou: eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia. E
Daniel foi alvo da aprovação de Deus. Sabe por quê? Porque Daniel foi aquele que trouxe a revelação dos sonhos ao rei Nabucodonosor. Mesmo quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei temeu em seu coração pela vida dele, porque sabia que Daniel tinha a aprovação do Senhor. Se eu voltar um pouquinho no tempo, eu vou me lembrar aqui também de José, vendido por seus irmãos como escravo para o Egito. E olhando para a vida de José, eu percebo que mesmo no Egito, com todas as orgias, com todo o paganismo, com todas as divindades, os egípcios adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam o rio Nilo, mas José não se contaminou com nada daquilo que o Egito oferecia. E sabe o que aconteceu? José recebeu a aprovação de Deus. E por receber a aprovação de Deus, ele se tornou o segundo no Egito, o governador do Egito. Então, irmãos, eu aprendo algo interessante nessa manhã. Graça é o favor de Deus através da pessoa de Cristo para as pessoas que não merecem o favor de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Você é merecedor, sabe de quê? Do juízo, do desfavor de Deus. Mas quando a graça de Deus vem por sobre a sua vida, você percebe o quanto Ele te ama. Levante a sua mão para o alto. Diga comigo: eu sou alvo do amor, da graça do meu Pai. Aleluia. E eu queria analisar essa frase com vocês. Essa frase que diz que graça é o favor de Deus por meio de Cristo para as pessoas que merecem o quê? O seu desfavor. Irmãos, nós merecemos dia após dia o desfavor de Deus. Mas a Bíblia me diz lá em Lamentações que novas são a misericórdia do Senhor por sobre nossas vidas, dia após dia após dia. Isso é tremendo, irmãos. Eu não sei se você consegue entender a dimensão dessa declaração. Porque você hoje poderia ter descido à sepultura. Você hoje poderia ter sido atropelado. Você hoje poderia ter morrido. Mas a misericórdia dele te alcançou mais uma vez. A misericórdia dele chegou na tua casa, na tua família. Nós merecemos, em termos bíblicos, sabe o que, meus irmãos? A maldição de Deus. É o que nós merecemos. Mas a graça, essa escandalosa graça, essa maravilhosa graça, mostra que apesar de merecermos o juízo de Deus, nós somos alvo do seu imenso amor. Aleluia. E eu coloquei aqui um elemento que é essa expressão por meio de Cristo, em decorrência daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, em decorrência de todo o seu sacrifício. Paulo escreve aos Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Cristo foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele suportou a nossa maldição e conquistou a tua bênção. Você não merecia, mas Ele dispensou para você a bênção dEle. Cristo suportou a nossa maldição e nos concedeu a sua bênção. Isso significa graça. Diga graça. Amados, Deus tratou a Cristo como eu e vocês merecíamos ser tratados, a fim de que pudesse nos tratar como Cristo merecia ser tratado. Ou você acha que Cristo não era amado pelo Pai? O Filho unigênito de Deus, amado pelo Pai. Sabe a que se dá, o nome que se dá a isso? Graça. Graça. Graça foi o que nos permitiu estar aqui mais uma vez. Então, irmãos, eu aprendo nessa manhã que se eu sou alvo da graça de Deus, Ele tem expectativas para a minha vida. Ele tem expectativas sobre mim. Ele tem expectativas sobre o meu crescimento espiritual. A Bíblia diz que Ele é o Senhor da figueira.
E de tempos em tempos ele passa na figueira para ver se há fruto. E se ele tivesse aqui, como eu creio que ele está, através do seu Santo Espírito, e como diz em Apocalipse, passeando no meio da sua igreja, e se nós somos a videira dele, se nós somos a figueira dele, será que ele olha para mim e para você hoje e vê frutos? Irmãos, essa palavra não é apenas para você, é para mim também. Eu me aplico essa palavra. Será que ele olha para mim e vê frutos na minha vida? Será que ele olha para você e vê frutos na tua vida? Quantas vidas você levou ao Evangelho? Quantas vidas ouviram o Evangelho através dos seus lábios? Você recebeu graça, maravilhosa graça, e você tem compartilhado essa graça com quem lhe cerca, com quem está próximo de você. Ou você é um agente secreto do céu, ou você é apenas mais um na multidão. Não, meu irmão, se a graça te alcançou, vá por todo mundo, pregue o Evangelho a toda criatura, cumpra o ID dele. Não é na igreja apenas, é lá fora onde estão os perdidos. Você recebeu algo que você não merecia. Compartilhe, pregue. Pastor, eu não sei o que pregar, eu não sei o que dizer. Abre a tua boca que ele enche. Abre a tua boca. Pastor, eu estou começando agora no Evangelho. Mas o Evangelho já chegou a você. E por mais que você diga, eu não estou preparado. Eu me lembro do profeta Jeremias. Senhor, mas eu sou uma criança. Deus olha para ele, não diga que você é uma criança, porque antes que você nascesse, eu já te escolhi por profeta no ventre da sua mãe. Isaías disse, Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não posso fazer isso. Vem cá, Isaías, vou mandar o meu anjo, vai tocar nos teus lábios, seus lábios vão ser purificados. Pastor, mas o meu pecado, confesse e deixe. Pastor, mas a minha vida, mude. Pastor, eu não tenho tanto tempo. Daniel era tão jovem, um adolescente, saindo da adolescência para a juventude. José igualmente, o favorito, o caçula do seu pai. Deus não olha o exterior, Deus vê o coração. Deus vê o meu e o teu coração. A graça de Deus, irmãos, ela é sempre apresentada na Bíblia como uma ação de Deus, uma ação do Pai para o nosso próprio bem. Sabe por quê? Quando eu vou para a Bíblia, eu aprendo que a graça, ela nos salva. Quando eu vou para a Bíblia, eu aprendo que a graça nos dá a força espiritual. Quando eu vou para a Bíblia, eu aprendo que a graça de Deus nos dá força em tempo de provação. Quando eu vou para a Bíblia, eu aprendo que a graça dele me prepara para o ministério. Não diga que você é uma criança. Não diga que você não está pronto. Então somente tome posse da graça dele sobre a tua vida, sobre a tua casa. Cada bênção que chega na minha vida, que chega na tua vida, é uma expressão da graça de Deus, é uma expressão do amor de Deus. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Alguém é bom de matemática aqui? Denise, faça as contas aí. 2008 para 2022. 14 anos, pronto. Esse ano eu faço 14 anos de ministério. Ali, esse ano não, esse mês. Esse mês também a palavra da vida faz 14 anos que ela nasceu. Nós nunca, para a honra e glória do nome do Senhor, atrasamos uma conta. Às vezes chegou a somar, nos tempos da pandemia, 2 contas de energia. E eu falei aqui para os irmãos, sempre que passava o carro da Equatorial, o coração do pastor, vão cortar energia, vou passar a maior vergonha aqui na rua. Mas na hora exata, na hora H, a graça de Deus nos alcançava. Mês de
maio. Foi um mês muito difícil, muito apertado. E eu estava lá no banco. O tesoureiro não pôde ir ao banco fazer os depósitos. Eu fui no banco fazer os depósitos. E eu estava lá com a calculadora, vendo se ia dar para pagar o aluguel. E o coração batendo forte. Eu já estava começando a digitar uma mensagem no WhatsApp para o proprietário do imóvel, dizendo que a gente ia pagar em 2 vezes naquele mês de maio. Irmãos, num espaço de aproximadamente 10 minutos, eu estava orando ali sentado, esperando a minha senha. E de repente começou a chegar as notificações. Chegou tanto, chegou tanto, chegou tanto. Eu cheguei lá no caixa e paguei a conta, paguei o aluguel, sem ficar devendo absolutamente nada. Sabe o que se chama isso? A graça de Deus sobre a minha vida, sobre essa igreja. Irmãos, você não pode fazer nada para receber a sua salvação. Não há nada que você possa fazer, são somente crer que Jesus, o Filho de Deus, Ele pode te salvar. E outro dia me perguntaram na classe: pastor, um cristão pode perder a salvação? O que é que você acha? O cristão não pode perder a salvação. Mas eu estou falando o cristão. O que é um cristão? Aquele que nasceu de novo, aquele que não vive na prática do pecado. Eu não estou falando do religioso, não estou falando do assembleano, presbiteriano, do batista, não. Estou falando daquele que nasceu de novo. Ele não perde a salvação, porque ele nunca fez nada para merecer a salvação. A graça de Deus o alcançou, a graça de Deus o libertou, a graça de Deus fez algo sobrenatural na sua vida. Eu queria concluir, meu irmão, entendendo com vocês nessa manhã que o nosso crescimento espiritual, ele precisa estar alicerçado na graça dele. Você só pode crescer se você estiver alicerçado na graça dele. E graça, meus irmãos, não é algo banal. A graça dele custou um preço, um alto preço, o preço da vida do unigênito de Deus, numa cruz. O pior tipo de morte que alguém poderia experimentar em seu tempo foi o que ele experimentou por você, por amor a você. Não faça pouco caso da graça de Deus. Eu gosto muito de livros. Estava falando para o diácono Vanderly que a pastora, sempre que chega um livro novo lá em casa, ela diz: Alexandre, de novo? Outro livro, Alexandre? E às vezes não vou dizer que é uma compulsão, mas eu gosto muito de estudar. Eu estava em casa essa semana, chegou mais um livro, e eu estava me lembrando que eu não tinha mais espaço na prateleira do meu gabinete. Você não pode organizar livros se você não tiver uma prateleira, não é verdade? Você não vai deixar tudo jogado, espalhado pelo chão. Você precisa organizar a prateleira para colocar os livros, porque senão eles vão começar a cair de um lado e vai ser inevitável que eles venham a cair. E aí você aprende que aquilo que você devia ter feito no início, que era colocar um suporte para aquela prateleira, para aqueles livros, era a primeira coisa que você devia ter feito. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é colocar um suporte para o nosso crescimento espiritual. E o suporte para o meu crescimento, para o teu crescimento, é a graça de Deus. Diga amém por isso. Então você poderia considerar esse exemplo aqui da prateleira. E para colocar a prateleira no lugar, você vai precisar de 2 suportes. E o primeiro suporte é a justiça de Cristo sobre a sua vida. E o segundo suporte é o poder de Cristo sobre a tua vida. E talvez você possa se perguntar: como é que eu posso ser aceito por um Deus santo, por um Deus infinitamente justo? Paulo, o apóstolo, nos explica que isso acontece tão somente pela fé na justiça de Cristo,
Creia na justiça dele. Creia no que ele fez por você. Quem era Paulo? Paulo era um judeu dedicado. Paulo tinha credenciais religiosas. Paulo era um homem que dominava a lei na época em que ele viveu. Só que chegou um tempo na vida de Paulo que ele jogou fora todas essas bobagens espirituais, credenciais, a fim de que ele pudesse ganhar a Cristo e ser achado nele, não pela sua justiça que vinha da lei, que Paulo era um estrito observador, mas tão somente pela fé em Cristo. A justiça que vem através da fé. É pela fé que nós somos justificados. Não importa o que nós venhamos a fazer, não importa a largura, a altura, a profundidade, a dimensão do teu pecado. Se você confessar e o deixar, a graça de Deus vem sobre a tua vida e ela te justifica. E isso o mundo não pode explicar, porque a justiça de Deus, ela vem pela fé, não vem pelas obras, não vem pelo fato de eu estar na igreja, não vem pelo fato de eu ser dizimista ou ofertante, não. A graça de Deus vem tão somente pela justiça que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, pela nossa fé. Diga fé. Você confia em Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da tua vida? Então você é justificado, amém? Paulo sabia quem ele era e o que ele passou a ser, de perseguidor a perseguido. As mais belas cartas que Paulo escreveu, sabe onde ele escreveu? Na beira da praia, passeando nos vinhedos. Não, as mais belas cartas, a carta da alegria. Quando Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele estava numa prisão imunda, fétida, insalubre, com a idade avançada, mas ele escrevia aos seus filhos na fé, alegrai-vos sempre no Senhor. Eu falei primeiro aqui sobre a justiça de Cristo. Eu queria falar, finalizando aqui, sobre o poder de Cristo. Às vezes a gente quer conquistar algo pela nossa força, pela nossa vontade, pela nossa autodisciplina. A gente acha que se a gente orar muito, a gente acha que se a gente ler a Bíblia muito, a gente vai crescer o suficiente. Irmãos, há pessoas lá fora que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não tem em seus corações o temor a Deus. Tem a Bíblia como um conhecimento histórico. Vão orar com medo da condenação, com medo do inferno, com medo dos problemas financeiros, sentimentais. Irmãos, o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, ela virá tão somente quando nós nos alicerçarmos naquilo que Ele fez por nossas vidas, na graça dEle por sobre as nossas vidas. Está vendo esse microfone aqui? Se eu ligar ele aqui, glória a Deus, vocês vão me ouvir. Mas se eu abrir ele aqui e tirar a pilha dele, ele não vai funcionar. Amém? Está claro isso para vocês? Sem a bateria, esse microfone aqui é inútil. Entenda. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, o único e suficiente Salvador, o que é que nós recebemos? Um novo coração. Diga, um novo coração. Naquele momento em que você confessou Jesus Cristo, uma mudança radical, completa, aconteceu aqui dentro de você. Você passou a ser nova criação em Cristo. Você era criatura e passou a ser filho. Voltando aqui para o exemplo do microfone,
Ele pode ter todos os recursos mais tecnológicos possíveis, mas sem a bateria, ele não vai funcionar. Eu queria que você pegasse esse exemplo da bateria e entendesse que a minha força, que a nossa força vem de um Deus que faz milagres. A nossa força vem da pessoa de Cristo, e ela é aplicada ao meu coração, ao teu coração, na medida em que nós dependamos cada vez mais dele. Quanto mais você depende de Deus, mais você recebe de Deus. Irmãos, eu acho fabulosas as histórias do campo missionário, de como Deus supriu, de como Deus proveu, de como Deus curou, de como Deus libertou, de como Deus mudou situações, simplesmente porque quando você é um missionário, você não depende apenas daquele que está lhe enviando, você depende daquele que te chamou. E quando você depende somente dele, ele supre a comida, a provisão, o vestuário, a proteção, tudo. Ainda que você perca a sua vida no campo missionário, você vai poder olhar um dia e dizer: combati o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Eu queria que vocês se colocassem em pé, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos por um instante. Queria convidar você a fazer uma reflexão nessa manhã. A palavra dele me assegura que o Espírito Santo está aqui. Se nós, nessa manhã, tivermos a nossa mente agradecida pela salvação que nós não merecíamos, nós podemos verdadeiramente desfrutar da presença poderosa e transformadora de Deus, porque nisso crescemos e nisso amadurecemos. Pai, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos, nessa manhã de domingo, nós fomos expostos à Tua Palavra. E Isaías diz, Pai, que a Tua Palavra, assim como a chuva que cai, rega a erva e volta para si como vapor, a Tua Palavra não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual ela está sendo enviada. Senhor, a Tua Palavra hoje, nesta manhã, alcançou os nossos corações, e tendo alcançado os nossos corações, Pai, que verdadeiramente ela possa produzir vida, produzir frutos, produzir arrependimento, produzir transformação. Senhor, há uma palavrinha grega para mudança de mente, metanoia. Metanoia significa, Senhor, não errar o alvo, mudar o caminho, mudar a rota. Às vezes, Senhor, nós estamos tão perdidos, espiritualmente falando, e precisamos do Teu GPS espiritual, da Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Às vezes, Senhor, quando não escutamos a Tua voz, parece que tudo foge, parece que o chão some, parece que os céus se tornam de bronze. Mas, Senhor, nós temos a Tua palavra, e isso nos basta, Pai. Nós temos a Tua promessa, Pai, e isso nos basta, Senhor. Nós temos o Teu Espírito, Pai, em nós, e isso nos basta, Senhor. Nos ensina, Pai, a crescer na graça, no conhecimento de Cristo. Nos ensina, Pai, a dependermos cada vez mais dessa graça. Nos ensina, Pai, a nunca nos julgarmos autossuficientes a ponto de banalizarmos a graça, a salvação, a morada do Teu Espírito em nós. Nos ensina, Senhor, verdadeiramente a caminhar na face dessa terra como homens e mulheres de Deus, como filhos da luz, como aqueles que anunciam as boas novas, como aqueles que não se acovardam, não têm vergonha de dizer a quem serve e o quanto amam o Deus que o chamou. Nos ensina, Pai, a andarmos como peregrinos nessa terra, Pai,
Nos ensina, Pai, a cada vez mais termos mais e mais intimidade com o Senhor. Que a nossa vida espiritual não se resuma a cultos dominicais, mas a poderosa presença do Senhor em nosso canto de oração, em nosso lugar secreto de oração. Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos. Nos leva, Pai, a esse crescimento espiritual. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, porque 6 meses passaram e continuamos com as mesmas práticas, com a mesma vidinha espiritual, religiosa, pequena. Nos ensina, Pai, a andar em lugares altos. Nos ensina, Pai, a discernir a Tua voz dentre tantas vozes que escutamos, as vozes da cultura, as vozes da sociedade, as vozes da moda, as vozes do inimigo, as vozes das pessoas que nos cercam e não conhecem a Ti. Senhor, que sempre sejamos sensíveis ao Teu Espírito, a ponto de sempre discernirmos a Tua voz falando ao nosso coração. Senhor, nos ajuda, Pai, a completar, meu Pai, mais 6 meses desse ano, Pai, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Amém.